Você já sentiu que parece que você não se encaixa mais nesse mundo? Que algo dentro de você está mudando? Algum propósito totalmente diferente do que você estava acostumado? Então esse vídeo é para você. Eu vou te contar 7 motivos para você estar passando por um despertar espiritual. E no último, eu vou te ensinar como passar por esse processo de uma forma muito mais leve e muito mais objetiva. Então já aproveita, se inscreva aqui no canal. Eu falo aqui sobre tarô, sobre espiritualidade, sobre trabalhos espirituais. Comenta aqui embaixo 777 para ativar as energias positivas para sua vida. E vamos ao vídeo. Antes de mais nada, o que é um despertar espiritual? Sabe aquele momento ou alguma situação que você já passou que foi muito difícil? Pode ser um término de relacionamento ou alguma amizade que você dava muito valor, alguma família sua que veio a falecer ou teve algum tipo de distanciamento e parece que tudo não faz mais sentido na sua vida, como se precisasse de alguma coisa, como se nada se encaixasse. Acho que essa é a forma mais correta. Você passa a observar coisas que antes você não reparava, você passa a gostar de coisas que antes você totalmente julgava, algo assim totalmente diferente do que você estava acostumado a viver, a falar, a escutar, a se vestir, enfim. O despertar, ele chega justamente quando teve uma mudança muito trágica de alguma coisa que a gente gostava ou tinha algum sentimento muito forte por aquilo ali. Eu tive o meu despertar há alguns anos atrás, no meu término de relacionamento, então eu posso falar isso com muita convicção de que eu me tornei uma pessoa completamente diferente do que eu era. E tudo o que eu gostava, eu passei a não gostar e vice-versa. Eu passei a observar coisas que pra mim eu nunca parei pra pensar, pra observar de fato, né? Então assim, um despertar, ele acontece sempre quando alguma coisa de ruim veio a acontecer com você. Ele foi um ciclo que se encerrou para que um novo seja aberto, seja iniciado. Nem sempre isso é uma coisa ruim, pelo contrário, muitas vezes isso é uma coisa muito positiva. Só que esse processo, passar por esse processo, nem sempre ele é tão simples e tão leve para muitas pessoas. E daí elas acabam entendendo que tem coisas ruins acontecendo na vida delas, ou algum tipo de negatividade, algum tipo de karma, e não é sobre isso. Ele é um ciclo que está sendo renovado. E alguns sinais muito simples de que você está passando por um processo espiritual é o que eu escuto bastante, sonhos. É um exemplo muito clássico, horas iguais. Sabe quando você olha pro relógio e daí você olha para algum outro lugar e você vê aquele mesmo número, tipo 777, 222, o relógio está constantemente igual, sempre. Isso é uma forma de que a espiritualidade tá te mostrando que você está passando por um processo, por um ciclo diferenciado. Mesmo que às vezes não seja tão claro em primeiro momento, é uma forma que eles têm de se comunicar com você. Pessoas, lugares, falas, comportamentos seus passam a não fazer mais sentido. É aquela frase que a gente escuta muito, não fique aonde não te cabe. Imaginem, gente, aquele momento em que você saía para curtir com aquela galera, para se divertir, e aí do nada parece que não faz mais sentido aquilo ali. Sabe, aquele momento ali parece que não tem mais por que você estar ali. Muitas vezes começa a ter brigas, a ter desentendimentos entre vocês e por motivos totalmente bizarros, que assim, coisas que você nem falaria e você falou, ou não faria e você fez. Então essa é uma forma, espiritualmente falando, que eles têm de te tirar daquele ambiente que não te serve mais. E isso é um despertar espiritual. Como eu falei, nem sempre vai ser de uma forma muito agradável, mas de uma forma necessária, porque é uma mudança de vida muito grande. Você passa a se sentir chamado. Assim, o meu despertar espiritual, eu tinha uma paixão louca pela lua, coisa que antes eu nem parava para olhar pro céu, gente. Então, eu não sei explicar como isso aconteceu, né, do nada, digo, essa admiração, mas eu passei a olhar e sentir um carinho muito forte, uma paixão, realmente algo que não era, vamos dizer, normal. Era algo que eu sentia uma atração muito forte pela lua. E aí, do nada, quando eu comecei a perceber, o meu quarto tinha banners de lua, a minha foto de plano de fundo era uma lua, de relógio era uma lua, tudo virou uma lua, sabe? Uma coisa muito bizarra assim. E daí eu fui percebendo, de pouquinho em pouquinho, as horas iguais,
essa questão sobre os ambientes, sobre as pessoas, e aquilo ali foi me chamando a atenção do porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tô tendo uma modificação de vida tão grande? Porque o meu comportamento, ele mudou tanto, né, assim, de um tempo pro outro, parece que foi de uma hora para outra, e nem foi, sabe, assim, esse ciclo, ele é um ciclo que ele não parece ser demorado, mas ele é demorado sim, mas quando a gente passa para observar e perceber, parece que foi tipo voando. E quando eu falo sobre essa mudança espiritual, eu não falo só propriamente dito sobre bruxaria, sobre umbanda, sobre candomblé. Pode ser algo sobre a sua religião, pode ser algo sobre evangelho, catolicismo, seja o que for o seu despertar. Às vezes é um despertar de deitar e rezar, ou então de você acordar e rezar, ou então quando você for comer, você parar para, sei lá, agradecer, também pode ser. Não tem uma regra nesse sentido sobre despertar espiritual. O que eu acredito é que todo mundo tem isso, né? Mas cada um com seu objetivo, né? Um ponto também que é super importante, a sua intuição passa a ficar extremamente aflorada. Você passa a sentir uma energia ruim, você chega em algum ambiente e sente aquela coisa assim, que você não deveria estar ali. Assim, eu passei por alguns processos que são até engraçados, e eu lembro que eu entrei no ônibus com a minha mãe e eu senti uma energia muito ruim. E eu falei pra ela, eu tô sentindo algo ruim. E daí ela falou pra mim assim, isso é coisa da sua cabeça, deixa isso pra lá. E logo depois, gente, entrou um rapaz e ele roubou o ônibus inteiro. E eu lembro que ela ficou tipo, como é que você fez isso? Como é que você sentiu isso? Isso é uma forma de energia, né, que a espiritualidade te protege, a sua intuição, ela é isso. Muitas vezes a gente acaba ignorando por ser aquela vozinha e a gente não sabe bem qual é o que tá falando, se de fato tá falando alguma coisa, né? Ou se é alguma paranoia nossa, mas também é uma forma de despertar, uma forma de um despertar espiritual diferenciado que talvez antes você não tinha ou antes você não parava para de fato escutar o que estava falando para você. Crises existenciais, isso é muito comum. Depressão, ansiedade, é claro que não é de uma forma que vai te prejudicar, né, no nível absurdo, mas sim, acontece sim, da gente não estar entendendo a nossa posição na vida. Parece que assim, a gente perde emprego, perde relacionamento, perde pessoas, enfim, algo tão grandioso que a gente começa a se questionar, a se perguntar do que está acontecendo, se devemos estar ali naquele momento, naquela hora. Parece que algo, sabe, não faz o menor sentido. O despertar espiritual, ele nem sempre ele é um processo fácil, mas ele é um bom processo depois que você consegue passar por ele. Eu tenho total convicção disso, até para vir aqui falar para vocês, porque eu escuto tanto isso no meu dia a dia, nos jogos de tarô, e eu vejo que assim, as pessoas elas têm um ressentimento sobre isso, elas têm medo, têm muito receio de confiar nesse processo e lá na frente se arrepender ou se magoar, mas não vai, gente, não vai, assim. O que eu acredito é que Deus não dá murro em ponta de faca. Ele não vai te dar um caminho, um direcionamento que não é para você. É claro que as escolhas são suas, mas o que eu realmente acredito é que o caminho, quando você tem fé de verdade, quando você confia, ele é um bom caminho, mesmo que tenha esses momentos ruins, vamos dizer, durante esse processo. Então aqui agora eu vou te dizer algumas dicas de como passar por esse processo de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, que você consiga respirar e aguentar até o final dele. Mas antes, comenta aqui embaixo, você já passou por algo assim? Como é que foi pra você? Então, a primeira dica é pra você meditar. Se escutar é uma coisa tão grandiosa que nós temos e que às vezes a gente não sabe lidar com isso. Mas parar para se escutar, para sentar, escutar o que você está pensando, sabe? O que você está dizendo para você mesma. Pensar, talvez, em alguma atitude que você fez que não foi legal, ou no que você poderia ter feito de melhor, ou em alguma fala sua. O conversar consigo mesma parece que agiliza o processo. Parece que você tem um entendimento muito maior, muito mais profundo, com uma evolução mental e espiritual de verdade. O segundo ponto, escrever o que você sente. Sério, pega um diário, pega um caderninho e coloque em palavras o que você está sentindo.
Guardar para si mesmo é uma coisa muito ruim. E às vezes, verbalizar em voz alta dói muito. Então, você escrever, ele vai amenizar o que você está sentindo naquele momento, aquela angústia, aquela preocupação, aquela ansiedade ou aquela depressão, seja o que for, escreva. E depois pode ler de novo ou ler a cada 3 dias, mas é muito importante que você consiga escrever e depois, é claro, ler. Porque talvez de uma hora para outra, ou de um dia para o outro, quando você for ler, aquilo ali nem vai mais fazer sentido, sabe? Então isso é muito importante. Busque por algum tipo de conhecimento. Pode ser espiritual, como eu falei para vocês, ou pode ser qualquer outro que você goste. Como eu falei aqui, que o meu foi sobre a Lua. Eu parei para ler sobre a Lua, para estudar, para tentar entender um pouquinho do que estava rolando comigo. Isso foi uma coisa que me fez muito bem também. É uma ótima dica. Cuide da sua energia, tá? Ou seja, nada de frequentar um ambiente que, assim, você sabe que não tá mais rolando ali, não tá tendo mais aquela conexão. Beba água, se conecte com a natureza. Gente, pode ser clichê, mas parece que tem uma troca muito forte ali. E assim, você precisa se permitir sentir, é claro, também, sabe? Então, sair um pouco dessa coisa que a gente vive sempre, pelo menos eu vivo no Rio de Janeiro, então tudo aqui é muito asfalto, terra, não tem isso aqui, assim. Então, quando eu vou para algum lugar de interior, ou algum lugar que eu consiga ter um contato maior com árvores, com matos, que eu digo de um modo geral, me faz muito bem. Eu volto para casa com um novo espírito, sabe? E por fim, confie. Ele é um processo e que ele vai passar. Nada dura para sempre. E quando passar, você pode ter certeza o quanto aquilo ali vai te fazer bem. Bom, se esse vídeo realmente fez sentido para você, porque essa foi a minha intenção, te ajudar um pouquinho, deixa aqui embaixo a sua curtida, compartilha com alguém que tá passando por esse processo e que precisa ouvir algo assim. Se inscreva aqui no canal para que a gente consiga finalizar essa jornada juntas. Um beijo!